Amém, queridos? Queria que você estivesse abrindo sua Bíblia aí em Ruth. Nós vamos ler o livro de Ruth. Valeu, querido, thank you. Livro de Ruth. Nós vamos ler do início, capítulo 1. E vamos ler do 1 ao 16, amém? Todos acharam? Diga amém. Para escutar a voz de vocês. Diz assim: nos dias em que julgaram os juízes, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi, e os filhos chamavam Maion e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desesperada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouvindo que o Senhor se lembrava do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhe Noemi: ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em voz alta. E lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ides comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam maridos, por maridos? Tomai, filhas minhas, ides embora, pois sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, não e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grande? Abstei-vos, eis de tomardes marido. Não, filhas minhas, porque vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada? Disse porém Ruth: não me enche para que te deixe e me obrigue a não te seguir-te, porque aonde quer que fores eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. E o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Até aqui. Vamos orar com sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar nossas vidas, nosso coração diante do Senhor. Quero colocar a mente de cada irmão que está aqui, que está em casa. Que o Senhor leve nossas mentes cativas ao Senhor. Que nós possamos, Senhor, prestar atenção na Tua palavra. Que ela penetre sobre o mais profundo do nosso ser. Quero colocar cada coração aqui que seja uma terra fértil, Senhor, para receber a Tua palavra, que ela venha germinar e frutificar. Quero repreender também todo espírito maligno contrário à Tua palavra, Senhor. O Senhor tem total liberdade em nosso meio, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, venha fazer o que ela veio fazer neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Eu coloquei, queridos, o tema dessa palavra: podemos sobreviver às coisas ruins. Podemos sobreviver às coisas ruins. Eu acho muito linda essa história de Ruth. Eu acho que as novelas mexicanas, Maria do Bairro, Maria Mercedes, Marimar e todas as Marias, se inspiraram nesse texto. Você pode ver, é uma história muito linda. São 4 capítulos, depois você leia. Mas é uma história muito interessante, é a história de Ruth. E o que é que acontece? E trazendo para nós, sempre quando eu prego, eu costumo dizer que você traga para você a mensagem
para que o Espírito Santo trate o seu coração, trate com o seu interior, para que você possa crescer espiritualmente. Amém? E eu coloquei aqui, hoje nós vivemos no meio de uma sociedade que não sabe lidar com as perdas e frustrações. Não sabe ouvir e aceitar o não de Deus. Se a gente for observar o contexto dessa história, tanto Noemi como Ruth, elas poderiam ser duas mulheres frustradas. Porque imagina, que situação, que cena terrível. A mulher vai, Elimeleque, ele estava indo para outro lugar, para morar em Moabe, e lá ele vai e morre. Aí morre o marido, aí a mulher já estava de luto do marido, de repente morre os 2 filhos. Veja que situação deplorável. Você diz, meu Deus, eu perdi meu marido e agora perdi meus 2 filhos. No contexto, a gente lendo, não tem um impacto. Se você lê, muitas vezes nós lemos como uma história normal. Não é tão normal, morreu o marido, morreu os 2 filhos, está todo mundo morto. Mas se for na vida real, queridos, imagine para uma mulher perder seu marido e sucessivamente em seguida perder os seus 2 filhos. Essa mulher, ela poderia estar numa crise, de uma depressão profunda, e ela poderia dizer, eu não quero mais viver, eu quero morrer, eu não tenho mais ânimo. Só que eu acredito que Noemi, ela era uma mulher de Deus, ela tinha intimidade com o Senhor. Mais na frente nós vamos falar mais sobre isso. E quando eu coloquei, queridos, que nós precisamos sobreviver às coisas ruins, que muitas vezes nós não estamos sabendo lidar com as frustrações da nossa vida. E nós precisamos aprender e saber que quando algo termina, ou quando algo se acaba, ou quando alguém morre, não acabou. Porque muitas vezes as pessoas dizem isso. Morreu meu marido, morreu meu filho. Eu sei que não é fácil. Eu já perdi um filho, já falei isso em outra pregação. Então, eu sei que não é fácil a dor. É necessário que você viva o luto. Mas nós precisamos entender que nós não morremos com ele. Você não pode usar esse termo. Eu morri com fulano. Não, você está vivo. É igual um careca quando perde os cabelos. Não tenho nada contra os carecas, viu? Mas quando o careca perde os cabelos, perdeu os cabelos, ele vai morrer porque perdeu? Não, só se foi-se os cabelos. Ele continua vivo. Então nós precisamos entender que a vida ela tem que continuar. Mas que para a vida continuar, você precisa entender o que Deus está querendo tratar com você. Porque tem situações na nossa vida que de fato o Senhor, Ele está nos testando para saber aonde está o nosso coração. Porque, queridos, são tantas pessoas que eu vejo deixar Deus por qualquer coisa. Tantas pessoas que elas começam bem, mas que no meio do caminho elas se perdem. Por quê? Por uma frustração, por alguma situação que aconteceu e ela não quer mais o Senhor. E o primeiro ponto que eu coloquei aqui, eu coloquei assim: perda fazem parte da nossa história. Perda fazem parte da nossa história. Perder nunca foi e nem será algo que queremos, mas vai acontecer. É tanta gente decepcionada e frustrada por causa das perdas. Na vida, essas perdas são inevitáveis e pode assumir diversas formas ou reações, como por exemplo, perda de entes queridos. Como eu falei, não é fácil. Você perder alguém que você ama, vai ficar o quê? A saudade, as lembranças. Então, você vai sofrer. E é necessário que você viva o luto. Viva o luto. Perdeu alguém, foi uma situação que causou uma frustração. É necessário que você viva o luto. Chore. Porque tem pessoas que ficam, não chora não, mulher. Chora não, olha, deixa, vai passar não, chore. Coloque suas mágoas para fora. Chore mesmo, chorar é bom, que chorar lava os olhos.
Então você chore, porque vai libertar a sua alma. Outros também relacionamentos, amizades, namoro, noivado ou casamento. Pode acontecer. Você era amigo de alguém e você acreditava naquela pessoa, mas de repente a amizade se acabou, cada um seguiu para o seu lado e tio bifo, já era. E você pode ficar amargurado e dizer: eu não quero mais amizade com ninguém, todo mundo é falso, esse pessoal não sabe ser amigo. Não, a gente tem que entender que cada pessoa ela é individual e cada pessoa ela é única. Não é porque uma pessoa errou comigo que todas vão errar. Não posso tomar isso como uma regra. Não, e temos que acreditar em outras pessoas. Namoro também. Questão do namoro, porque namoro é um investimento. Eu falo isso na aula de família cristã. Então namoro é um investimento. Quando você está namorando, você está investindo um tempo com aquela pessoa. Você passa um ano e pouco, para depois você casar. Principalmente quem é cristão, né? Tem que saber com quem você vai casar. Quer saber todos os detalhes? Quem não fez família cristã, faça e você vai aprender. Então, pode ser também um noivado. A pessoa era noiva, criou-se uma expectativa, um sonho de casar e de repente não aconteceu. Então existe uma frustração. E outra também é o casamento. A pessoa era casada, de repente o casamento se desfez. E todos esses pontos criam uma lacuna no nosso coração, uma frustração, dor, porque a pessoa ela não esperava. Por quê, queridos? Em todas essas ou mais situações citadas, nos obriga a vivermos o luto. O processo de lidar com perdas é uma jornada individual e complexa, onde cada pessoa vivencia suas próprias reações em suas emoções. E é interessante, se nós formos observar, nós não fomos criados nem preparados para perder. Deus nos fez para vivermos eternamente. Esse processo passou a acontecer depois da queda de Adão e Eva. Então, eu e você, nós não fomos preparados para perder. Deus preparou a gente para morrer. Não, a gente for ler no início, Deus nos criou para vivermos eternamente. Normal, lá no jardim, cultivando, vivendo o bom e do melhor. Aí chegou lá, a serpente começou a conversar com Eva, e aí seria outra pregação. Mas nós não fomos preparados para perder. Por isso que é tão difícil às vezes ouvir um não. Por isso é tão difícil quando muitas vezes a gente perde alguma coisa. Eu lembro que eu fiz a inscrição do banco, para fazer o concurso do banco. Aí a escola era perto lá de casa. Aí eu disse assim: eu vou me levantar mais tarde. Hoje eu sei onde é a escola, é tudo perto, então eu vou chegar logo. Aí era de 9 horas a prova. Eu saí de casa, eu acho que 10 para as 9. Que era bem pertinho. Aí peguei a moto e fui-me embora. Quando cheguei na esquina, uma blitz. Eu disse: eita, meu Deus, se ela me parar, não vai dar tempo não. Eu arrodeei para ir para outro lugar. Quando cheguei no outro lugar, a rua estava interditada. Aí quando eu olhei, a hora faltava 2 minutos. Eu disse: eu vou perder. Quando eu corri, que cheguei no portão da escola, fecharam os portão. Aí eu disse: ô moço, deixa eu entrar. Aí ele fez: pode ir não, moço. Ele: pode abrir mais não, o portão não. Eu digo: mas rapaz, eu vou perder a prova, eles vão. Aí eu fiquei pensando, peguei a moto, cabisbaixo, triste. Fui embora para casa. Fui dormir, não ia me estressar. Ia adoecer, jamais. Fui para casa, me deitei e fui dormir. E depois fiquei pensando: meu Deus, perdi meu dinheiro, meus R$65. E para quem é casado, 65 é 6.500. Aí perdi. Mas o que foi que eu aprendi com isso? Que a gente tem que se preparar. Foi horrível eu não ter feito a prova, porque eu já estava me vendo, eu já estava fazendo planos concursados, já estava me vendo passado. Já estava me vendo passado, já estava pensando o que era que eu ia fazer quando começasse a receber meus milhões. Mas
muitas vezes o que é que acontece? Não é do jeito que a gente espera, ou do jeito que a gente queria. Aí o que é que acontece? Eu posso culpar Deus, dizer, Deus, eu paguei, Senhor, minha prova, eu me levantei cedo, mas fui tarde. Mas o Senhor podia dar um jeitinho e abrir as portas da esperança. Vamos abrir as portas da esperança. E eu ia entrando. Mas isso foi irresponsabilidade de quem? Minha. Então eu teria que ter me programado para sair, chegar lá de 8 e ir na prova vinha dizendo, lá no pisoteio, vinha dizendo, chegue no mínimo com uma hora de antecedência. E eu cheguei 10 minutos. Cheguei na hora. Então, eu não posso culpar Deus, transferir para Deus a minha irresponsabilidade. E o que eu vejo muitas vezes no meio da igreja é isso. As pessoas, elas são irresponsáveis nas suas decisões, mas ela culpa quem? Deus. Você não ora, você não pergunta ao Senhor se aquela pessoa é para você, se aquele emprego é para você, se é para você fazer isso ou aquilo, você faz. Quando não acontece, o que é que você faz? Mas Deus, Senhor, olha, eu tenho convicção, certeza e convicção que Suzy era antes a minha esposa. E eu lembro que no DR, que é uma letra mais linda, né? Discussão de relacionamento, fazer com nós briga. Então, eu lembro que teve uma vez que a gente pegou um fight, primeiro round. E eu fiquei com tanta raiva de Suzy, que eu disse, meu Deus, foi o que eu fiz da minha vida, Senhor. Eu devia estar quieto lá em casa, mas mamãe e papai, cuidando de mim, tudo para eu no centro. Fui inventar de casar. E eu lembro que na hora, como eu sempre digo, eu nunca tive espírito de burrice, eu fui orar. Eu disse, Senhor, meu Deus, será que era Suzy mesmo, minha esposa, Jesus? Ou mulher de temperamento forte, Senhor? E a gente tem que pedir certo, viu? Eu lembro quando eu pedi assim, eu sempre gostei muito de mulher. Na minha época, quando eu era solteiro, eu dizia assim, eu quero uma mulher muito centrada. Eu gosto de uma mulher que ela sabe se portar. Eu não gostava muito, que assim, são temperamentos, cada um gosta de algum jeito, né? Então, eu não gostava daquela mulher muito espelhafatosa. Não era muito meu estilo. Eu queria uma mulher, não faça figurinha não, viu? Se você fizer figurinha, tô de olho. Então eu sempre gostei, eu dizia assim, olha Senhor, eu quero uma mulher de um temperamento forte, eu quero uma mulher para frente, eu quero uma mulher decidida. Oxe, quando a gente teve o primeiro fight, eu disse, meu Deus, como se tem um temperamento forte, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu digo, Senhor, olha a mulher que tu me deste. Ele disse, tu não me pedisse? Aí eu disse, eu pedi com temperamento forte, mas não era tanto não. Esse mal eu lidei. E eu lembro que na palavra, nesse momento de crise, eu fui orar e eu disse, Deus, Suzy é mesmo minha esposa? Queridos, e quando eu estava lendo minha Bíblia normal, e Deus me levou aos textos que Ele tinha falado comigo, que de fato era Suzy. Então eu poderia dizer, Senhor, olha a mulher que tu me deste. Ele dizer, mas eu vou tratá-la, eu vou tratar você e vou tratar ela também. Agora, quando você não tem uma direção específica do Senhor, quando você vai questionar Deus porque você fez, você não tem a autoridade de dizer, Senhor, o Senhor me deu isso, por que o Senhor fez isso? Não, porque a escolha foi de quem? Sua. Você perguntou ao Senhor? E muitas vezes o que acontece na frustração é isso. Tomamos as nossas decisões, mas queremos que o Senhor intervenha na decepção. Eita, Senhor, vem aqui, Jesus, que eu errei. O bom é quando reconhece, quando não reconhece. Então Ruth havia perdido tudo. Ruth não, Noemi, né? O marido. Aí Ruth também perdeu o marido. E dentro disso ela perdeu a segurança, o futuro. No entanto, ela decide permanecer com Noemi, sua sogra, e adotar a Deus de Israel como Deus. Pense numa decisão poderosa. Viver com a sogra. Essa mulher é uma mulher de Deus, minha gente. Eu mesmo amo minha sogra. Eu fiz até uma música para ela. Oi. É assim, eu quero bem a minha sogra, bem longe de mim eu quero.
Olha, imagina a decisão dessa mulher. Essa mulher era crente toda, homem. E ela decidiu, de fato, viver com quem? Com as sogras são boas, minha gente. É que o pessoal rotulou as sogras como as cobras, né? A jararaca, mas não é não. As sogras são mulheres boas, que as sogras são nossas mães. Lembre-se disso. Então as sogras são boas, viu? Então, quantas vezes, diante da dor, somos tentados a voltar atrás? Ela está indo a sogra. Então, quantas vezes, diante da dor, somos tentados a voltar atrás? Acontecem situações ruins, então o que é que você pensa? Vou voltar atrás. Essa vida com Deus é muito difícil. É interessante, quando você entrega a vida a Jesus, as pessoas pensam que ela vem por Jerusalem Road Parks, acho que é mais ou menos assim, que é aquele parque top. É não, queridos. Você, escute, preste atenção. Você era de Satanás. Sabe quem é Satanás, né? Satanás é o cão. Então você era dele. Aí você vai e entrega a sua vida a Jesus. Então você não é mais de Satanás. Você é de quem? Então tu estás brigando agora com quem era teu amigo. Tu estás brigando com Satanás. Então Satanás vai fazer de tudo para te destruir, para que tu volte à vida que tu tinha antes. E você precisa ter esse entendimento. E as pessoas pensam que se converte e vai ser as mil maravilhas. Já ouvi gente dizer assim: não, depois que eu entreguei a minha vida a Jesus, só Jesus. É só Ele mesmo. Deus me livre, eu sofro que só. Deus me livre, a minha família me persegue, os meus amigos me perseguem. Tem que perseguir mesmo. Se tu é um crente e está tudo normal, tu está um crente 007. Tu tens sim. Onde tu estiveres, que é para esse dia tu estarás, tem que incomodar o cão. Tava na praia, a gente estava na praia, estou de férias, né? Aí eu na praia já vinha aquelas que eu não posso nem dizer, posso ser bloqueado, né? Posso ser preso. Agora com aquele, que agora é cultura, né? As outras religiões são culturais. Eu vou dizer culturais. Aí o que acontece? Aí estava lá lendo Armão. A do gostoso, ela vem para nós. Quando ela vem, expulsa o demônio dela. E ela vai se manifestar aqui na praia. Queridos, ela foi de mesa em mesa lá, lendo a mão do povo. E ela lia a mão de um. A mulher me disse: queridos, as pessoas estão carentes de Jesus. Pois vocês acreditam, as pessoas se levantavam para ouvir. Ela levava as mulheres nos cantos. E eu vou lhe dizer qual é a conversa. Primeiro, para quem é casado. Está passando por dificuldade no casamento. Quem nunca passou? Está passando por dificuldade financeira. Quem nunca passou? Mas tu também. É nós. Então é o que elas usam, porque elas sabem. Aí elas começam jogando uma vez para ver se você cai. Aí a mulher se levanta, eu só olhando assim, eu digo: ela vai vir isso para nós. Aí já vem ela. E eu disse: mas ela vai perguntar não, porque isso é um demônio suicida. Se vir, vai morrer. E na hora ela veio, queridos, quando ela olhou para mim, vocês acreditam que ela não teve coragem de dizer: deixa eu ler sua mão. Ela disse, olhou para mim e fez: me dá dinheiro, Deus vai te abençoar. Desse jeito ela disse. Eu disse: dou não, Deus lhe abençoe. Mas eu tenho convicção que o demônio que estava nela viu o Cristo que estava em mim. Porque em todas as mesas ela perguntava. Ela chegava às duas, aí dizia: me dê sua mão, é sem compromisso nenhum, eu vou só ler sua mão. E eu só observando, esse cão vem. E quando ela veio, de fato, ela não me perguntou. Ela só disse: me dá dinheiro, que Deus te abençoe. Eu disse: não dou não, Deus lhe abençoe também. Por quê, querido? Porque onde nós estivermos, a presença de Deus, ela precisa ser manifesta. E como eu falei, não é preciso dizer que você é crente. Não é preciso, ho, hey, ho, ho. Of the King, the power. É não. As pessoas têm que olhar para você e ver a diferença da tua vida. Você vivendo Cristo, as pessoas vão ver e vão dizer: olha, eu quero isso que essa pessoa tem. Então, qual situação eu quero que você traga para você agora? Qual situação de perda e dor que você passou ou tem passado que te fez parar? Analisa aí o seu coração. Qual foi a situação que você viveu ou que você está vivendo que te fez ou quer te fazer parar?
São estes momentos que a nossa fé e fidelidade é testado. É muito bom dizer que Deus é bom quando tudo está bom. Eu quero ver você dizer que Deus é bom quando tudo está ao contrário. Ruth escolheu a fé em vez do conforto. Sua fidelidade em tempos difíceis foi a semente que Deus usou para mudar a sua história. Muitas vezes, sua situação não muda porque você sempre toma a decisão errada. Ao invés de se humilhar, recomeçar e ressignificar, endurece o coração. Abra em Hebreus 3:8. Hebreus 3:8. Em Hebreus 3:8 diz o seguinte: não endureceis os vossos corações, como na provação, no dia da tentação no deserto. Nesse texto, o apóstolo Paulo ele estava advertindo os hebreus a não endurecerem seus corações, como os israelitas no deserto, que foram tentados por Deus e se recusaram a obedecer, resultando em sua morte no deserto. Queridos, e é interessante que esse mesmo texto em Hebreus, Paulo fala, isso aqui a gente leu Hebreus 3:8, mas pule aí um pouquinho e vai em Hebreus, fique em 3 e leia o 15 e o 16. 15 e 16, Paulo diz: enquanto se diz, hoje, se ouvides a voz, não endureçais os vossos corações, como na provação. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Então, queridos, a dureza do coração é a pior coisa, é o pior nível que um cristão ele se encontra. Quando uma pessoa ela endurece o coração, ela pode até te ouvir. Você vai aconselhar alguém, se ela endurecer o coração, ela pode até te ouvir, mas não entra. Ela está só por educação te ouvindo. Isso não vai mudar a situação. E por que isso acontece? Porque quando endurecemos o coração, isso pode nos levar à perda da fé e à falta de arrependimento. Todas as vezes que eu e você, nós endurecemos o nosso coração, nós vamos ser levados a perder a nossa fé e não vamos nos arrepender. Uma pessoa dura de coração, ela nunca reconhece que ela está errada. Ela sempre acha que ela é a certa. Ela sempre acha que ela está ok. Por quê? Porque é impossível alguém com um coração de pedra ser penetrado a palavra do Senhor. Então, precisamos tomar decisões que vai direcionar o nosso futuro. Queridos, e eu te pergunto, você já se perguntou como você quer estar daqui a 5 anos? Como você quer estar daqui a 10 anos? Você sabia que a vida passa? Sabia disso? Você sabe que você não nasceu para semente. Que nós vamos envelhecer. Ontem eu tinha 1 ano. Hoje eu estou com 22. E a vida está passando. Às vezes, vocês acreditam que às vezes eu só me vejo coroa no retrato? Quando eu tiro um retrato que eu me vejo, que tá coroa bonito. Eu digo, mas é eu. Mas eu não me vejo de fato na idade que eu tenho, não vou dizer a idade que eu tenho, vou permanecer nos 22. Então o que é que acontece? Mas eu sou curado, é só para brincar mesmo. Mas eu não me vejo na idade que eu tenho, eu me vejo de fato com 22 anos. Só que querendo ou não, o corpo não diz isso, né? Que as colunas doem, que vai se abaixar, ai, agora tem mais nome, 2 não. É assim, depois dos 30, quando você entra no ENTA, já era. Depois do ENTA. Então, queridos, você já pensou
Você já se programou para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos, o que é que você quer da sua vida? Onde você quer estar? Seja na faculdade, seja no relacionamento, seja no casamento, seja onde for. Você precisa dizer, não, daqui a 5 anos eu quero estar assim. Achei bem interessante, a gente estava viajando nesses dias, e João Pedro conversando com o Adriano, e eu só observando a conversa dele. E ele dizendo, olha, não, eu não quero ser CLT. Ele disse até outra palavra que eu não me lembrei o nome agora. Eu quero ser PJ, eu nem sabia o que era isso. Ele falou, eu não quero ser CLT, eu quero ser PJ. Eu vou fazer isso, eu vou estudar, eu vou fazer assim, eu quero fazer isso, assim. Aí eu peguei e olhei para ele e disse assim, olha João, note isso e coloque no caderno. Ele disse, não pai, já coloquei. Então veja, é alguém que já está programando o seu futuro. Queridos, a pior coisa que tem é a gente viver na inércia, sem saber o que fazer, ou viver feito Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa não. Deixa que o Espírito Santo conduza a sua vida. Sabe por quê? Porque o tempo vai passando e a vida vai te levando e de repente você vai só acumulando frustrações. Frustrações porque eu não fiz isso, frustrações porque eu não fiz aquilo, frustrações porque eu não concluí isso, frustração porque eu não me casei, frustração porque eu não tive filho. A gente conversou com uma mulher, Suzy e eu, que ela já estava nos seus 52 anos. E por muito tempo ela viveu com um homem casado. Muito tempo da vida dela ela viveu com um homem casado. Resultado, nunca foi mãe. E o sonho dela era ser mãe. E não pôde mais. Graças a Deus a gente conseguiu conversar, conseguiu falar de Jesus para a vida dela e tudo. E hoje ela casou, se arrependeu, mas infelizmente não pôde ser mãe. Imagina a frustração na vida dessa pessoa. Uma pessoa que poderia ter sua juventude, viver sua juventude, arrumar uma pessoa certa, casar, namorar, noivar, casar, ter uma família. Porque, queridos, toda mulher quer casar. Toda mulher quer ter filho. Se ela não quer, tem alguma coisa errada nas emoções. Porque é muito lindo uma noiva. Quem acha que a noiva quando vai entrar a cara da riqueza? Eu mesmo acho. No dia que eu fui casar, Deus ainda enfeitou. Quando eu fui casar, eu casei ao ar livre. Na hora que Suzy ia saindo, Suzy casou, desceu de charrete, viu? Eu digo, foi a cara da riqueza. E Suzy desceu de charrete lá, eu cabo lá no cavalo, tereco, tereco, tereco. Aí nisso, quando Suzy foi descer, queridos, que eu estava lá no altar, que o cara puxou o tecido lá da carruagem. Easy. Olha que Suzy botou os pés de princesa. Princesa que ela botou. Que eu olhei para a Suzy. Aí começou a cair aqueles. Aqui que eu casei em maio, aí já é período de inverno, que o inverno de Garanhuns é assim. O inverno de fora vem tirar férias aqui. Aí é maio, junho, julho, agosto e setembro de inverno. É para ser 2 meses, ou é 3, é 6. E nisso, quando Suzy desceu, aquela tipo uma nevezinha, bem lindo. Eu disse, eita mulher linda. É muito lindo, queridos. Olhar a noiva é a coisa mais linda. Então toda mulher sonha com isso. Toda mulher. Então você precisa, de fato, estabelecer metas para a sua vida. Eu quero passar num concurso. Estude. Olha, tem gente que me diz assim, vou me inscrever para o concurso. Eu digo, tu vai estudar? Vou não, nem faça. Querida, não, mas Deus vai me ajudar. Vai não. Olha, tem um crente fiel que está orando, jejuando e estudando. É mais provável do que tu estar só orando. Porque isso é a preguiça. Aí diz, Senhor, que é a unção fast food. Senhor, eu vou fazer o concurso e me passa. Não, não é assim. Requer de nós um esforço. Então, se você for fazer concurso sem estudar, tio bifo. Vai só pagar dinheiro de graça para a instituição que está fazendo o concurso. Então, queridos, Ruth, ela fez a decisão certa. Lá no verso 16 ela diz, o teu povo será o meu povo. Ela era uma moabita,
E ela disse: não, eu vou fazer parte agora do povo de Israel. Não quero ser mais moabita. A outra não. A outra disse: Ruth, olha, goodbye, vou-me embora, vou casar, vou arrumar um marido. Ruth não queria casar? Queria, minha gente. Ruth queria casar, a mulher era nova, o marido morreu novo, deixou a viúva nova. Então ela queria casar, só que ela entendeu que o povo de Israel tinha a bênção do Senhor. Por isso que ela disse, ela não foi besta, ela disse: não, o teu povo será o meu povo. O do teu Deus eu falo já, é mais para baixo. Então, queridos, as nossas decisões têm que ser algo que vai refletir de fato no nosso futuro, mas de uma forma positiva e não de uma forma negativa, para que sua vida não seja uma vida de frustração, de culpar os outros, porque os outros fez isso comigo, porque fulano fez isso comigo, porque eu sofro por conta disso. Diz que encontraram Satanás, estava sentado na calçada, e foram perguntar a ele: oxente, Satanás, por que estás triste, chorando? Ele disse: os crentes, tudo que é de ruim sou eu, tudo que fizer de ruim fui eu. Quer dizer, nem tudo é Satanás. Nem tudo é Satanás. Muitas vezes é a nossa ruindade mesmo. Olha, a gente sem Jesus, a gente não presta não. Aí culpa Satanás. Não. Você precisa reconhecer a sua ruindade. Eita, eu sou ruim mesmo. O segundo ponto que eu coloquei aqui foi ser fiel nas pequenas coisas. Ser fiel nas pequenas coisas. Ser fiel nas pequenas coisas denota de um caráter e prática de fidelidade no nosso dia a dia. É refletir o caráter de Cristo em cada detalhe, seja ele em pequenas ou grandes coisas. E a minha pergunta é: no teu cotidiano, no teu dia a dia, como é que está a tua fidelidade com o Senhor? Porque geralmente quando a gente pergunta de fidelidade, as pessoas só querem atribuir a dízimo e oferta, quando se trata de igreja. Não, isso é tão básico para um cristão. Mas nas pequenas coisas, o não mentir, o não furar fila. Queridos, às vezes a gente erra tanto. Tem um conhecido meu no banco, tem um conhecido meu na fila. Eu já fui tentado. Um dia eu cheguei na Caixa Econômica fazer um depósito. Quando eu olhei, a fila já estava dobrando ali na Rui Barbosa. E logo perto tinha uma pessoa que eu conhecia. E ela fazia, só que ela não era crente não, viu? Ela fazia. Tá igual a Laila. Laila tá assim. Ela tá contando. Laila, ela estava... ia dormir. Aí Suzy reclamou com ela, né? Aí ela fazia, aí eu disse: mulher, fica quieta para tua mãe não reclamar. Aí o que é que fazia? Ela conversa sozinha, que ela conversa muito. Ela conversava sozinha, aí eu olhava para mim e fazia: essa mulher que está falando é tu. Então a mulher estava lá na fila, a pessoa estava lá na fila e me chamando. Aí eu fiz. Aí esperei, ela passou por mim. Disse: menino, por que tu não me desse que eu não te pagava, não te depositava? Aí eu disse: não, eu não posso. Posso? Não devo. É errado, queridos. Você tem que enfrentar a fila igual todo mundo enfrentou. Olha, eu fico clamando pelo sangue de Jesus. Sabe quando? Quando vem preletor famoso aqui para a igreja. Ninguém senta aqui na frente. É uma luta. Eu mesmo sento no meu cantinho aqui. Após quando vem alguém que é mais conhecido, quer sentar no meu canto, eu tiro. Eu digo: sai. Vai lá para trás onde tu sentava, cuida. Tu nunca viesse sentar aqui. É porque agora é pastor Rodrigo, tu estás aqui. Volta, desaparece. Vê que situação. Não, queridos. Nós precisamos entender. E outra, não ficar aguardando lugar. A pessoa está em casa, chega alguém mais cedo. Eu admiro muito a igreja de Fortaleza.
no congresso que tem lá, eles não abrem os portões antes. Ele abre na hora da administração. E outra, você não pode deixar nada, nem Bíblia, nem caneca, nem sombrinha, nem guarda-chuva, nem o cachorro. Não pode. Porque é assim, tem dia que eu chego aqui na igreja, quando é tempo de conferência, é uma caneta, um pedaço de papel, um pedaço uma ponta de caneta, para guardar lugar. Está pecando, meu irmão. Está pecando. Quem tiver em casa, chegou atrasado, vai lá para trás. Quer sentar na frente, chega cedo. É assim. Aí acha que é espiritual. Eu sou espiritual. É não. Você precisa rever os seus conceitos nas suas atitudes. É nas pequenas coisas que Deus está aprovando o teu coração. Por isso que não consegue sair do canto. É 50 anos dentro da igreja, mas é 50 anos com a mesma mazela. Não muda. Por quê? Porque nas pequenas coisas é reprovado. Onde poderia ter uma postura de cristão. Aí você observa e diz. Aí se você falar, fica com a cara feia. Porque chegou atrasada a amiga, mas queria sentar com a amiga. Senta, não. Vai lá para trás, passa. E tem que ser assim, sabia? Tem que ser. Quando vir um preletor da casa, faça questão de sentar na frente. Né? Porque quando vinha um de fora, você sentado, vai lá para trás, passa. Eu estava pregando naquele domingo, está sentado lá atrás, agora vai estar lá atrás. Vai vindo para frente. Então tem que ser assim, queridos. É nas pequenas coisas que o Senhor, Ele vai provar o nosso coração. Você pode estar vivendo um tempo comum, fazendo tarefas simples, mas é nesse lugar que o favor de Deus te encontra. É nas coisas simples que os olhos de Deus estão te olhando. Deus está observando nossas reações e comportamento. Os olhos dele estão sobre nós. Abra aí em Salmos 34. Salmo 34. Versículo 15. Salmo 34, versículo 15. Diz o seguinte: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O Senhor fica nos observando para aprovar ou reprovar nos testes, porque é nos testes da fidelidade que somos provados no coração. Porque se formos fiéis no pouco, se não formos fiéis no pouco, Ele não tem como nos colocar sobre o muito. Uma coisa tão simples, um versículo tão simples, que eu quero que você abra também, lá em Mateus 19, ou Mateus 28. Faço questão de você abrir para a gente ler. Mateus 28, é um texto bem conhecido. E nós vamos ler o versículo, o final. Eu quero ler só o 19, que diz assim: ide, portanto, fazei discípulos, diga comigo, discípulos, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É bíblico fazer discípulo? Então não é coisa do MDA. É bíblico, né? Então aqui está dizendo, portanto, ide e fazei discípulos, no mínimo 2. Se fosse discípulo era 1. Estamos no plural. Então no plural é 2. Então, queridos, não é uma invenção do CCA, não é uma invenção do MDA. Nós temos que reproduzir o que Cristo fez. Portanto, ide e fazei discípulos. E é aqui que entra a nossa fidelidade. Por quê? Alguém chega e diz assim: eita, eu vou colocar fulano para você cuidar. Vou colocar fulano para tu investir, para tu discipular. Aí você vai e liga para fulano: fulano, tu ligaste para fulano? Eita, me esqueci.
Eita, não liguei. Eita, não tive tempo. Como é que Deus confia, queridos? Uma pessoa que entregou a vida a Jesus, uma pessoa que é um bebê espiritual nas tuas mãos, para que você possa cuidar. Literalmente, se fosse uma criança, morria. Porque a criança, ela não fala que está com fome. E Deus confia uma vida em tuas mãos. E o que é que você faz? Estou nem aí. Não, quando der eu ligo. Quando der eu faço. Oh, eu não estou cuidando da minha, quanto mais da dos outros. Não, queridos, é bíblico. Então Deus, Ele testa o nosso coração. Eu e você estamos aqui, precisamos dar frutos. É como diz lá em João 15. Aquele que está em Cristo, ele é a videira. Você lê lá, eu amo esse texto de João 15. Ele é a videira, nós somos os ramos. Os que dão fruto, ele corta as pereba, para que você continue dando mais fruto. Mas o que não dá fruto, o que é que ele faz? Ele joga e lança na fogueira. Não é a fogueira santa não, viu? Queridos, é muito sério. Se você não tem dado frutos para o reino de Deus, você precisa entrar em crise. Porque nós precisamos dar frutos. Eu e você precisamos dar frutos como filhos de Deus. Você não pode ser apenas espectador de culto, de estar aqui domingo após domingo. Queridos, são tantas palavras que nós ouvimos. A gente sempre escuta. Tivemos agora uma pastora patorá, profunda, elétrica, energética, voadora. Cada palavra que você dizia, meu Deus. Mas o problema não é a palavra meu Deus que você ouviu. O que é que tu vai fazer quando sair daqui? Do que adianta ser uma palavra tão poderosa, uma palavra que mexeu com as tuas emoções, uma palavra que tu se encantou, mas não dá fruto. Tu continua no pecado, tu não ganha ninguém para Cristo, tu mente, tu rouba. Gente, que palavra poderosa foi essa? Que palavra foi essa que não te mudou? Não, queridos. Nós precisamos ouvir a palavra e que ela venha como um espelho. Não para o meu vizinho. Eu não vou ouvir a palavra para a Cleia. Eita, era para a Cleia. Que Cleia está em pecado. Pecadora. Infeliz. Não, é para mim. Eu preciso ouvir a palavra e ver o que não está alinhado na minha vida com o que eu estou fazendo. Você pensa que quando a gente vai pregar, existe um filtro de Deus sobre nós que está aqui em cima? Nunca a gente pode chegar aqui e querer pregar o que a gente não está vivendo. Sabe por quê? É hipocrisia. Se eu chego aqui em cima e eu peço para você fazer algo que eu não estou fazendo, isso é hipocrisia. Então eu preciso que a palavra de Deus, ela venha de confronto comigo, e eu comece a ter posturas diferentes. E aquela palavra do domingo que foi poderosa, com a revelação poderosa, ela tem que trazer frutos dentro de mim, e eu preciso frutificar e reproduzir Jesus. E você pode se perguntar, qual a fidelidade que Deus espera de nós? Qual a fidelidade que Deus espera de você? E eu coloquei aqui. Primeiro, sermos sinceros, constantes. Isso envolve amor, obediência, lealdade, confiança plena nele, mesmo em situações difíceis. Quando você estiver passando por situação ruim, quando você estiver no deserto, aí você precisa ser sincero, constante, amar o Senhor, obedecer, ser leal e confiar nele. Aí sim, aí você vai ver o poder de Deus operar
na sua vida. Abra aí Deuteronômio 6:5. Deuteronômio 6, versículo 5. Amém? Deuteronômio 6:5. Nem tinha combinado com Felipe. Ele estava pregando no Tadeu, mas ele usou esse mesmo texto. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então, queridos, nós precisamos inclinar o nosso coração a amar o Senhor. Porque nem todo dia, não é toda hora. Eu sempre peço, Espírito Santo, aumenta o meu amor pelo Senhor. Espírito Santo, aumenta a fome e a sede da tua palavra e da tua presença. Eu peço ao Senhor isso. Porque eu estou lidando, queridos, com a minha carne. Eu estou lidando com uma pessoa que sou eu, com a minha alma velha. Tem dia que a minha alma está só Cristo. Tem dia que eu digo a ela, saqueta. Como eu já falei, eu não sou muito de assistir série. Eu estou assistindo uma que está cheia de deu ódio, mesmo. Porque está série comprida. Estou doido para terminar. Eu assisto 5 capítulos em 5 minutos. O senhor sai passando assim. Aí eu falei, pai, deixa, pai. Eu digo, não tem paciência mais não. Sabe por quê? Porque às vezes a gente troca. Eu tinha que fazer meu devocional. Mas às vezes eu não vou fazer porque eu tenho que ver a série. Ou senão você vai fazer a série pensando. Eu estou dizendo isso, querido, porque eu já vivi isso. Teve um dia que eu disse, eita Jesus, vai botando uma batatinha na airfry que eu vou para o quarto fazer meu devocional para a gente assistir a série. E eu li na Bíblia. E onde era que estava meu pensamento? Na série. Eu doido para terminar lendo meu capítulo. Aí o Espírito Santo me corrigiu. José Milton, que é isso? É igual o jejum. Estava conversando com uma pessoa. E a gente que prega, a gente que está à frente de alguma coisa, a gente tem que ter cuidado. Sabe por quê? Porque a gente só quer ser intenso quando a gente quer ser usado. Então a gente usa Deus. Vou pregar. Essa semana eu jejum a semana toda. Só que não tenho uma prática de jejum. Vou estar na adoração. Mas também não tenho uma prática. Mas jejum no dia que vai, no domingo está de jejum. Não, queridos, eu lhe digo por mim, eu já vivi isso. Uma vez eu fui pregar, e na hora que eu fui pregar, eu disse, essa semana eu vou jejuar. Aí comecei jejuando. Quando foi no último dia do jejum, o Espírito Santo falou comigo. E disse, José Milton, está errado. A sua motivação está errada. O seu jejum está errado. Eu fiquei tão mal nesse dia. Eu disse, meu Deus, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque eu estava usando o Senhor. Porque eu queria pregar com a unção. Eu queria a presença de Deus. Mas na minha mente, desculpa. Então na minha mente, se eu fizesse isso, eu merecia. Aí eu tinha que jejuar no dia que eu fosse pregar. Não era uma prática semanal. Mas no dia que eu fosse pregar eu tinha que jejuar. Porque senão a unção não ia. Aí Deus me disse, não, você quer ter uma vida comigo? Você precisa ter um relacionamento comigo. No dia que você for pregar, minha presença flui, você jejuando ou não. Quando você jejua normalmente. Eu estou terminando já um livro, que eu me detive nele, que tem muita coisa poderosa, que é o poder do jejum e a oração. Poderoso esse livro. E eu digo, Senhor, e é isso mesmo. Eu não quero te usar. Porque, querido, para quem está ministrando, isso vai para quem de fato está ministrando, tanto louvor, como está liderando na casa do Senhor. Cuidado na motivação do coração. Porque às vezes a gente quer glória para nós, a gente quer honra para nós, a gente quer aparecer. Isso é perigoso. O Senhor não divide a honra dele com ninguém. Cuidado quando você for elogiado. Não ache que é você, que você é bom. Porque o conhecimento de Deus não é o conhecimento da terra. Então a gente tem que ter muito cuidado. Quando você vai ministrar, você tem que dizer, não é o Senhor em mim, é a vida dele em mim. Não é porque eu sou bom, não é porque eu jejum, não é porque eu tenho teologia, não é porque eu tenho
eu sou pós-graduado, não é porque eu falo isso, porque eu sou isso, não. Para Deus isso é tio bifo. Você tem que entender que é Ele em você. É como Felipe disse. Você quer aparecer, diminua, sirva. Cuidado no holofote. Teve um vídeo agora que foi uma polêmica. De uma pessoa famosa. Que ela está ministrando louvor. E ela diz: parem de filmar. Apague a tela daqui. Não é para apagar não, viu? Estou dizendo que ela estava dizendo. E ela: apague a tela. Apague aqui. Deixe tudo para que o Espírito Santo se mova. Aí entra logo as pessoas criticando. Mas querido, nós temos que ter cuidado. Nós podemos sim nos modernizar, mas nós não podemos nos mundanizar. Temos que entender que a presença do Espírito Santo é que muda a nossa vida. Que é a presença do Espírito Santo que me dá vida para continuar além dessa porta. E que nós somos de fato carentes da presença do Espírito Santo para permanecer. Amém? Não estava nem aqui no meu script isso, viu? Foi o Espírito Santo falando com a igreja. Então nós precisamos amar o Senhor de todo o coração. Precisamos saber o que estamos. Eu sempre vou dizer isso em todos os cultos que eu pregar. Você precisa saber o que é que você está fazendo aqui. Você não veio aqui cultuar, você veio prestar culto. Você veio saber que existe um Deus que está aqui, que vai falar com você. Então no momento do louvor se quebrante. Se coloque diante da presença do Senhor. Senhor, eu quero sentir a tua presença. Eu creio que no meio dos louvores a presença do Senhor Ele está nesse lugar. Ele quer tocar, muitas vezes Ele quer te curar. Mas a dureza do coração, a resistência, às vezes por pensar o que as pessoas vão pensar. Não, fica ali, olha, só um espectador de culto. Mas você precisa se derramar na presença de Jesus. Amém? Porque, querido, naquilo que entregamos nossa força e dedicação está o nosso coração. Eu gostei quando Marco Albino falou da questão do WhatsApp, telefone celular. E eu fui, que o iPhone faz isso mesmo, ele coloca lá a hora, o tempo que você gastou. E eu fui olhar o meu. Eu senti assim, como é que eu estou? E quando eu olhei lá, em 7 dias, eu usei 1 hora e 44 minutos. Eu digo, então, glórias a Jesus. Fui dividir por 7, deu 8 minutos por dia. Eu digo, Jesus, glórias a Jesus, foi o Senhor. Por quê? Porque, como eu disse, eu estou de férias agora, então eu evito pegar telefone. Eu mal pego telefone. Outra coisa que eu faço questão, tire férias, mas leve sua Bíblia, faça seu devocional. Não tire férias de Jesus também não. Leve sua Bíblia, faça seu devocional. Continue com um relacionamento com Ele, mesmo nas suas férias. Isso a gente precisa. Que às vezes tem gente que é assim, vai sair de férias, não leva não tem devocional, não tem nada. Não, e tem que ser, e quem tem que se posicionar é o pai, é o marido, é o homem. Antes da gente sair, eles colocaram as Bíblias. Quando a gente chegou no quarto, chegamos cansados da praia. Quando chegou a noite, eu disse, liga a televisão, vamos ter nosso momento, cada um vai para o seu cantinho, vamos fazer nosso devocional. Eu digo isso não é para me engrandecer não, é porque eu sei da dependência que eu tenho em Deus. A minha família precisa do Senhor. Então a gente tira férias, as pessoas dizem, não, eu tiro férias para descansar. Mentira. Ninguém tira férias para descansar, acaba se cansando mais, porque você quer fazer tudo. Eu mesmo levei tanta lapada das ondas, que eu gosto de onda, e fui lá pegar a onda, e fui pro shopping, usei o menino, pro shopping de novo, eu digo toda hora, tu não vai gastar, mas eu vou olhar. Eu vou dar, sabe o que? Eu digo, vou dar um susto na pobreza. Essa semana na pobreza quase morre, quase infarta. Porque eu vi um negócio bem caro, eu fui olhar um tênis, eita, minha gente, que tênis caro. R$1.000 o tênis. Aí quando eu olhei, eu disse, eu vou levar. A pobreza fez, tu não tem dinheiro não. Eu digo, para te dar um susto. Não. Dei um susto na pobreza. Ia para o restaurante, aí eu olhava os cardápios mais caros. Eu digo, vou pedir esse. Aí a pobreza, aí eu fazia, pega esse aqui que está mais em conta. Então, queridos, nós precisamos saber que nós temos um Deus, alguém que a gente precisa se relacionar e ter uma vida diária. Amém? Em Mateus 6, eu vou ler do 21 ao 24, para a gente não se demorar. Diz o seguinte, Mateus 6, 21 ao 24 diz, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém o teu
os teus olhos forem mau, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti não são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Eu amo esse texto. Por quê? Porque quando ele diz, a candeia dos olhos, a candeia do corpo são os olhos, querido, você é o que você vê. Tudo que você vê, você é. Por isso que nós temos que limitar o nosso tempo, que nós já vivemos em um dia corrido de trabalho, de tantas coisas. Quando você chega em casa, se você não canalizar para o que é certo, você vai desviar. Você vai desviar, porque você vai ser os seus olhos. O que os seus olhos vê, o que o teu coração desejar, isso é o que você vai ter. Então, se você deseja, se você anseia pela presença de Jesus, de ler a Bíblia, de ter mais dele, então você vai ter. E agora, no versículo 17 de Ruth 1:17, ela diz: e o teu Deus será o meu Deus. Queridos, os moabitas, eles tinham deuses que não era Deus. Aí a sogra, a bichinha, ela era uma mulher de Deus. Para ela dizer, o teu Deus será o meu Deus, Noemi era uma mulher temente ao Senhor. Noemi era uma mulher que buscava a presença de Jesus. Pode ter certeza disso. Ela nunca ia dizer, é igual aquele ditado que Deus me livre, você é que nem igual fulano. Never. Mas quando ela diz, o teu Deus será o meu Deus, ela diz, porque essa mulher, ela tem um Deus. E eu quero esse Deus. E o que é interessante, você não vai abrir por conta do tempo, mas lá em Salmo 133:3, diz que a bênção do Senhor está sobre a união. A outra, se você procurar na Bíblia, você vê a outra, Orfa é o nome dela, que eu li. Orfa? É Orfa mesmo. Então, procure ela na Bíblia, ela só está nesse texto. Só. Mas Ruth ganhou 4 capítulos na Bíblia. Sabe por quê? Porque onde há união, Deus derrama a bênção. Então Ruth entendeu. Oxe, vou me juntar mais minha sogra. Eu acabo querendo morar com a sogra, minha gente. É só querer a bênção de Deus mesmo. Então, não era só a decisão de ficar com a sogra. Tinha algo mais importante. Fazer do Deus que Noemi amava ser também o Deus que ela iria amar. E o último ponto que eu coloquei aqui foi: a fidelidade atrai o favor de Deus. A fidelidade de Ruth atraiu a bênção e o favor de Deus. No versículo 2 e 3 diz o seguinte: olha, vê como ela foi esperta aqui. Ruth disse: deixe-me ir ao campo apanhar as espigas daquele cujos olhos eu achar favor. Ruth não ficou esperando milagres do céu. Ela agiu com humildade, disposição e respeito. Foi nesse espírito que ela, por acaso, entrou no campo de Boaz? Jamais. Não. Sabemos que com Deus não existe acaso, mas sim propósito. Boaz, ele é considerado, nós vamos agora para Boaz para finalizar. Boaz é considerado resgatador. Ele escolhe Ruth, uma estrangeira, para redimir e fazer parte da linhagem de Davi e mais tarde da linhagem de Jesus. Veja que profundo. E que eles iam lendo, e eu observando, a sogra de Ruth foi top. Porque de fato ela aconselhou ela da forma certa. Ruth devia estar lá toda trabalhada na fiura. Não estava bonita, não estava arrumada, não estava perfumada. Aí o que é que ela diz? Olha, Ruth. Aí primeiro Ruth foi lá, né? Igual aquela moleque. Eu vou para casa agora, eu vou pegar as espigas. E ela lá catando as espigas, né? Aí Boaz vai e pergunta: quem é ela? Aí diz: é uma moabita. É Ruth o nome dela. Foi que ela veio buscar marido. ela
Foi buscar um marido, minha gente. Aí estava lá, eu vou com a cestinha, eu vou para casa. Aí pegou lá a cestinha, olhando as espigas. Aí ela vê Boaz. Aí Boaz olha para ela. Aí ela vai e diz que é ela. Aí começa a dizer, ela é nora de Elimeleque, mulher de Noemi, que faleceu o marido, e assim, assado. E foi. Aí ele começa a admirar ela. Quando ele começa a admirar ela, ele diz, olha, deixe, porque já estava esperto, já querendo ela, deixa ela pegar as espigas. Olha, pode deixar ela pegar, não só do que sobra, mas deixa ela pegar do bom. Aí veja, ela foi lá, recolheu as espigas, aí levou para quem? Para a sogra. Veja, através da bênção dela, ela começou a abençoar a sogra. E quando ela começa a dizer, onde foi que você pegou? Assim. Ela disse, foi ali no campo. Estava eu a passear, a procurar as espigas, um homem. E encontrei Boaz. Ai, meu parente, assim, assado. Aí ela entrou com o coach. Ela disse, olha Noemi, tu vai fazer o seguinte. Tu vai entrar no quarto dele. Minha gente, imagina para deitar nos pés. Olha, tu vai entrar no quarto dele. Quando ele se deitar, tu vai e descobre os pés. Porque se descobrir os pés, vai ficar com frio. Quando for descobrir os pés, que ele for buscar o cobertor, vai ver quem? Ela nos pés dele. Ela estava procurando, oferecida. Estava lá nos pés dele. Aí ela vai, toma um banho, se perfuma, passa um chuveirinho, passa uma fazema. Aí vai-se embora para os pés de quem? De Boaz. Aí se deita lá nos pés. Aí ele vê, aí admira a atitude dela. Aí é que eu quero ler, que a atitude de Boaz foi, eita homem, por isso que ela se apaixonou. Mulheres apaixonadas. Veja só, eu vou ler aqui. Se você quiser abrir, pode abrir. Em Ruth 4, vai lá para o versículo 4, nós vamos ler. Eu vou ler aqui por conta do nosso tempo. E Boaz subiu à porta, assentou-se ali, e eis que o remidor, que era outro, mais novo, de que Boaz tinha falado, ia passando e disse, ô fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tomou da terra dos moabitas, está vendendo. E resolvi informar-te e dizer-te, compra diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se hás de redimir, redime-a. E se não houveres de redimir, declara-mo, para que saiba, pois outro não há senão tu que a redima. E eu, depois de ti. Então disse ele, eu a redimirei. Disse, porém, Boaz, no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Ruth, porque era tradição. A moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Então disse o remidor, para mim não poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo de costume em Israel quanto à remissão e permuta para confirmar todo o negócio. O homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo. Isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz, toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunha de que tomei tudo quanto de Elimeleque e de Quilion e Amalom, da mão de Noemi, e de que também tomou por mulher Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado entre seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunha. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que está na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e porta-te valorosamente em Efrata, e faz-te
nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá, e tua descendência que o Senhor te dê desta moça. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe concedeu à luz o filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Queridos, que homem decidido. Existia uma terra que era do falecido, só que estava lá a terra, porque alguém que comprasse aquela terra teria que casar com Ruth, que era a mulher do falecido, para que o nome dele desse continuidade. E quando ela estava lá nos pés de Boaz, ele disse que iria resolver a situação. Ruth diz a ela: veja que homem de palavra, se ele disse que vai resolver, ainda hoje ele vai resolver, e ele vai tomar essa decisão. Então ele vai e ele decide. O cara não quer casar com ela, ele diz: ah, pois eu quero. E ela diz: eu achei meu remidor, que ela queria um remidor. E queridos, o que eu achei lindo, que eu acredito que está faltando hoje nessa geração, é o posicionamento dos homens. Os homens precisam se posicionar. Você sabia que um relacionamento, sabe o que uma mulher busca? Segurança. Hoje, parece que os homens não sabem nem paquerar como antigamente. Antigamente era tão bom quando nós paquerávamos assim, ó. E mandavam uma esquiz, uma balinha daquela. Os homens antigamente tinham decisão, queridos. Você hoje vê um homem para se decidir, misericórdia. É um monte de mulher bonita, solteira na igreja. Cadê os homens? Até conversando com uma amiga da gente, que viajou com a gente, eu dizendo a ela dizendo assim: lá na igreja está do mesmo jeito, misericórdia. Os homens precisam tomar Boaz por exemplo. E dizer: não, eu vou me posicionar. E eu vou decidir comprar aquela terra porque eu quero casar com essa mulher. Veja, ele foi objetivo. Ele não ficou esperando: não, a semana que vem nós vemos, nós resolve, viu? Olha, semana que vem nós vemos se nós casamos. Não, mês que vem nós vemos se eu resolver esse negócio da terra. A bichinha de Ruth, as esperanças, já está sem esperança, já tinha morrido tudo. Vou viver pela fé. De repente um homem faz isso, ali dizer o quê? Quero mais nada. Deus me livre. Um homem não se decide o que quer. Uma hora quer, uma hora todo não quer. Então, queridos, homens que estão aqui, se posicionem. Seja primeiro na busca do Senhor. Seja mais espiritual que a sua mulher. Seja um homem que busca mais do que a sua mulher. Seja um exemplo da sua casa para seus filhos e sua mulher, de busca, de intensidade para o Senhor. Porque você vê numa conferência de mulheres, eu fiquei em choque. 800 mulheres fizeram as inscrições. Aí você faz uma conferência de homens. Cadê os homens? Não se posiciona, não querem a presença de Deus. Não, deixa minha mulher buscar, deixa minha mulher ir. Não, quem tem que se posicionar é você. E nós precisamos tomar, por exemplo, assim como Boaz se posicionou, nós precisamos nos posicionar. Deus apenas não salva Ele nos inclui em sua história maior. Boaz aponta para Jesus, nosso Redentor, que nos escolheu, mesmo sendo indignos, em fazer parte do seu reino. E eu finalizei com isso aqui. Deus honra a fidelidade. Queria chamar o pessoal do louvor, pode subir. Deus honra a fidelidade, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele transforma perdas em propósito, estrangeiros em famílias e campos de espigas em campos de promessas. Queria te convidar a ficar de pé. E assim, queridos, como Ruth, ela tomou a decisão certa de dizer: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus.
Eu acredito que o Espírito Santo, ele está te desafiando a você se posicionar. Essa palavra, ela fala muito de fidelidade, de lealdade, de posicionamento. E eu quero que você feche seus olhos e que você sonde o seu coração. Que nível de fidelidade, de lealdade você tem sido? Primeiro para o Senhor, que é o mais importante. Às vezes queremos ser leal e fiel com as pessoas, mas a nossa fidelidade e a nossa lealdade primeiro tem que ser a Ele. Então feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e peça ao Espírito Santo nessa manhã, para que você tome essa decisão de buscar mais a presença de Jesus, de ser intencional de estar na presença dEle, de amar o Senhor acima de todas as coisas. E se você se perdeu, se o seu amor esfriou, se você caiu, que você possa, o remidor está neste lugar. O Espírito Santo, o Consolador, ele se encontra nesse lugar. E ele quer fazer você sonhar novamente. E ele quer fazer você acreditar novamente. Coloque as frustrações, o que aconteceu, que fez com que você parasse, para que o Senhor traga cura no seu interior. Então, enquanto você vai cantar essa canção, que você possa dizer isso a Ele, que Ele é a única coisa que você tem. O Senhor é o único. Ele é tudo que você tem.